Boa noite, a paz de Deus a todos nós, né? Amém? Então eu vou continuar como a lista do nunca mais, coisas que não devemos falar mais, né? Que Deus não quer que nós falamos mais, que pra gente não errar na nossa caminhada, né? Rumo aos céus. Então eu começo agora com a outra. Nunca mais direi que não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Isso está lá em Filipenses 4,19. Necessidade, a palavra necessidade, de acordo com o dicionário, pode ser assim definida: aquilo que é absolutamente necessário, caráter do que é necessário, falta do que é necessário, míngua, falta, pobreza extrema. Geralmente, quando penso sobre o termo necessidade, me vem à mente as necessidades básicas como comer, se vestir e ter onde morar, né, irmão? Quando Deus fala de suprir nossas necessidades, temos que lembrar que é as necessidades básicas, como o alimento, você ter sua casa, ter a sua vida estabilizada, ter o seu ministério formado e tudo direitinho, tudo conforme Ele quer, ter o teu emprego, você estar bem empregado, ter uma vida repleta de bênçãos, de felicidade. Esse é o termo necessidade que Deus fala, que nós temos a necessidade de Deus. Então Deus, Ele nos ajuda com isso, né, irmão? E tem outra parte que eu vou falar. Mas Deus se dispõe realmente a satisfazer nossas necessidades. Deus tem tantas outras coisas para fazer. Aí lá em Mateus 6, 25, 26 e 28, 33 diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, não se desespere. Vai ter o que comer, vai ter o que beber. Quando estamos no Senhor, quando estamos na presença do Senhor, o barco é maravilhoso. Ele é o dono do barco. Pode ventar, pode fazer o que quiser, ter o reboliço que quiser. O inimigo, ele pode fazer o que ele quiser, porque quem é o dono do barco nos guarda e nos toma conta. Então a necessidade que temos é em Cristo Jesus, a necessidade que temos é em Deus, mais ninguém. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Então, aí eu venho aqui na outra parte. Deus tem interesse sim em satisfazer nossas necessidades, só que nós muitas vezes damos muito valor a essa busca e esquecemos de confiar nele. Se Deus cuida até das aves, das plantas, Ele não se importaria em cuidar de nós?
que fomos criados para adorar ao Senhor, Deus é conhecedor de nossas necessidades. Aí lá em Mateus 6,32, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, irmão, não fique angustiado, ansioso, achando que as coisas estão difíceis. Confia no Senhor. Ele te prometeu. Ele vai cumprir. Não podemos parar, não podemos voltar atrás daquilo que a gente quer, daquilo que Deus prometeu para nós. Então não devemos perder a nossa fé. Ali diz, homens de pouca fé, mulheres de pouca fé, homens de pouca fé. Não adianta, irmão. Se você tem uma fé, não podemos parar. Temos que continuar. Temos um Deus, um Pai maravilhoso que toma conta de nós. Eu vejo as pessoas desistindo do ministério, desistindo de ir para a igreja, desistindo de ler a Bíblia, de falar com Deus, achando que Deus não ouve. Mas é o momento dele. Ele vai te dar a resposta no momento certo. Não adianta reclamar. Como diz, as necessidades ele não deixará para trás. Ele não vai deixar as suas necessidades para trás. Ele não vai deixar você mal. Então temos que confiar. Temos que ter fé. Não deixe que nada abale a sua fé. Temos um Deus, um Pai maravilhoso. Muitas das vezes andamos preocupados com conta para pagar, com não sei o que, prestação do carro, prestação disso, daquilo outro. Esquecemos de Deus, esquecemos da fé, esquecemos que Ele prometeu. Se Ele te prometeu, irmão, homens de pouca fé. Aí pra quê? Pega a Bíblia, ora, fala com Deus, jejua, vai tudo. E chega na hora, desiste por causa que Deus não responde um dia. Deus não responde em 2 minutos. Não vamos desistir, meu irmão. O final dos tempos está aí. Não podemos desistir. Vamos continuar na batalha. Deus não desistiu de nós, nunca desistiu de nós. Pôs o Filho dele na cruz para salvar os nossos pecados. E a gente não pode esperar a vontade de Deus, seja feita a vontade do Senhor. Então a vontade dele não é a minha. Eu tenho vontade de receber agora, mas e Deus? Será que ele tem vontade de te dar agora? Então vamos entender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos entender mais o propósito de Deus em cada um de nós. Vamos ler mais a Bíblia, os livros bíblicos, para entender. Ore mais. Como eu sempre falo, vamos orar, falar com Deus, 3 horas da manhã, ajoelha, faz um propósito. Você vai ver que a sua vida vai mudar. As respostas virão. Deus ele está lá esperando você falar e você não fala. Você só quer. Muitas pessoas botaram Deus deles, do pensamento, que Deus ele vai fazer as minhas vontades e eu não vou fazer as dele. Então, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero um emprego, eu quero aquilo outro, e Deus tem que fazer. Se ele não fizer, se Deus não fizer, fica frustrado. Aí fala que o pastor é ruim, que a igreja é ruim. Eu vou na outra igreja, que aquela lá dá mais bênção. Irmão, igreja somos nós, irmão. Ali, ó, é de joelho. É 3 horas, 4 horas, meia-noite, qualquer horário falando com o Pai. Esse é o propósito. Você quer resposta a hora, ajoelha, fala com Deus. Fala no quarto, no banheiro, onde você quiser, mas fale dele, fale com ele. Não adianta, irmão. Não adianta. Se não falar com o Pai, não adianta. A gente só fica escutando o homem, escutando as pessoas, mas não escuta Deus. Escuta todo mundo, menos Deus. Aí absorve as coisas, que não sei o que. Outro dia eu estava vendo um vídeo. Eu estava vendo uns vídeos esse dia.
o cara cantando, Deus vai te matar, Deus vai não sei o que, Deus, o fofoqueiro ele vai quebrar. Rapaz, aonde Deus vai quebrar o fofoqueiro para ele te salvar? A Deus agora é vingativo, ele é o vilão, ele mata um para salvar o outro. Vamos entender, vamos ter discernimento, vamos ler mais a Bíblia, vamos falar mais com Deus, vamos jejuar para entender o que Ele quer dizer. Vamos entender as coisas de Deus. Estamos brincando com Deus, falando besteira, achando que Deus é destruidor, que Deus destrói lá, Deus destrói o fofoqueiro, Deus mata não sei quem. Ele é fogo consumidor sim, mas Deus é manso, Deus é maravilhoso, Ele nos ama. Ele veio para nos salvar, nos amar. Fosse assim, Ele botava Jesus na terra para exterminar todo mundo. E não foi ao contrário, Ele foi humilde. Vamos entender mais, irmão. Vamos falar mais com Deus. Vamos escutar pouco e ouvir mais de Deus. Escuta menos das pessoas e ouve mais de Deus, irmão. Ou então ouve até das pessoas, mas pega uma Bíblia para entender, ver se está certo aquilo ali. Porque a gente acha que a gente está sendo salvo, a gente está sendo alimentado da palavra e não está. A gente está botando mais coisas ruins na nossa mente, porque o cristão, o ser humano, né? Não é nem cristão, o ser humano ele não pode odiar o outro. Eu sou crente, o cara é da Assembleia, eu sou da Pentecostal, eu não gosto da Assembleia. Irmão, a gente serve o mesmo Deus, ou eles servem o errado e nós o certo, ou nós o errado e eles o certo. Entendeu? São essas picuinhas que estão nas igrejas, que estão atrapalhando o mover de Deus. É aquilo que eu sempre falo, as pessoas estão cegas. As pessoas estão cegas. Elas não têm mais aquela visão espiritual. Elas vão pelo momento dela, pelo que a pessoa falou, e eles estão nem aí, vamos destruir. Eu vejo a música, Deus deve pensar assim, eu não faço isso aí não. Eu faço não. Quem tá falando isso aí? Quem escreveu essa música aí? Quem tá falando isso aí que eu bato, que eu desfaço, que eu não sei o que? Não. Deus tem um coração maravilhoso. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai eterno. É o que toma conta de nós. É o que nos ajuda, que não deixa cair. Aí a pessoa fala, a pessoa tá brigada com uma e aquela mulher, aí ela caiu de bicicleta, viu? Foi Deus que derrubou. Deus agora bota o pé para a bicicleta cair e ela derrubar, e ela quebrar a cara. Deus é ruim agora. É incrível, são essas coisas, tem que ter discernimento na palavra. Vamos ler, vamos falar mais com Deus, pessoal. Vamos entender mais o propósito de Deus na nossa vida, né? Nós temos que buscar, ninguém é santo, mas temos que andar correto, temos que andar com Deus. Andando com Deus, nós vamos andar certo. Nós não vamos falhar, vamos cair. Mas Deus está ali para nos levantar. Mas também temos que pedir perdão nas coisas que erramos no dia a dia. Mas também não adianta errar e deixar para lá. Não, tá bom, Deus ele me ama, então eu vou continuar. Não, peça perdão. Entendeu, irmão? Então que todos nós venhamos a entender a necessidade de adorar mais a Deus, de ler mais a Bíblia, de falar mais com Deus, de jejuar, de orar. Faz um propósito, ora todo dia, toda madrugada, que Deus vai te dar resposta, irmão. Pode ter certeza. Deus ele é maravilhoso e justo. Entendeu, irmão? Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.